Tudo pronto, doutora Melissa, pode iniciar. Obrigada, Márcia. Então, boa tarde a todos, colegas, doutor Nestor Queiroz, doutor Fernando Vasconcelos, senhora Márcia, senhores advogados. Hoje faremos a 53ª sessão dessa primeira turma recursal, dia 23 de novembro de 2023. Com relação à ata da sessão anterior, os colegas têm alguma consideração? Algum processo para ser retirado de pauta ou ser adiado? Bem, não. Ok. Nós temos hoje 7 processos apenas em virtude do afastamento da doutora Vanessa e da doutora Maria Fernanda, que não estão presentes na sessão de hoje, estão afastadas. Então, o primeiro deles, relatoria do doutor Fernando Vasconcelos, autos 4812-80, 2022, 816-0103, advogado cadastrado doutor Gilberto Andreassa Júnior. Doutor Gilberto, boa tarde. Boa tarde, excelência. Senhora me ouve? Doutor Fernando, desculpe com a palavra. Ok, obrigado, senhora presidente. Tenham todos uma boa tarde, senhora presidente, doutor Queiroz, senhores advogados, senhora Márcia, nossa secretária. Tenham todos uma boa tarde. Passo a palavra, então, doutor Antônio, não é? Gilberto. Gilberto, desculpa, doutor Gilberto. Está com a palavra, doutor. Ok, obrigado, excelência, obrigado, senhora presidente, senhor relator. Muito provavelmente, se me foi passada a palavra, eu não estou tendo pela relatoria pelo menos provimento no nosso recurso, mas eu vou ser o mais breve possível, porque eu sei que os senhores têm bastante trabalho pela frente e eu não quero aqui tomar o tempo dos senhores. É um caso bastante simples, de certa forma, mas que eu acho que merece atenção, principalmente dos vogais aqui que vão na sequência do senhor relator. O que acontece é o seguinte: numa cidade aqui, não sei se alguém conhece a Lapa, uma cidade de certa forma pequena, aqui que nós temos aqui no Paraná, nós temos uma dentista que há muitos anos é uma profissional referência, talvez a maior dentista da cidade. Ela e a sua irmã têm um consultório há muitos anos, há décadas, nunca tiveram qualquer intercorrência com qualquer um de seus pacientes, até que surgiu um novo consultório odontológico na cidade, grande, um investimento alto, elevado, com clínica de radiografia, etc. Pois bem, até que em 2019, pouco após o ingresso desse novo profissional, surge um processo contra essa minha cliente, doutora Jocely, desculpa. Ela nunca tinha sido processada, se defendeu no processo, demonstrou que tudo foi feito corretamente e o processo, inclusive, foi extinto, ok, não foi condenada e seguiu a vida dela. Passados mais alguns meses, surge um outro processo, um suposto erro, novamente, uma suposta imperícia em função dos atos praticados por ela na profissão de dentista. Para surpresa, quando ela verifica os documentos, assim como tinha acontecido no processo anterior, nesse mesmo processo, os documentos que pautam as ações vieram dessa nova empresa que pertencem ao ora recorrido. Então, os indícios já começam a ficar muito claros de que algo diferente começou a acontecer na cidade com quem procurava, porque por mais que o paciente fosse da minha cliente, eles iam até essa outra empresa para fazer principalmente raio-x e outros exames. E voltavam com essas ações judiciais. A terceira situação, ela se defendeu, o processo também está em trâmite, está em fase instrutória, e muito provavelmente, ao que tudo indica, também vai ser julgado improcedente. Pois bem, e nós temos agora uma terceira situação, que no final do ano passado, uma paciente de mais de 15 anos dessa minha cliente chega ao consultório e diz: doutor, acabei de retornar lá do consultório do doutor Rodrigo, ora recorrido aqui, e ele começou a questionar todos os seus procedimentos, a sua formação, inclusive dizendo que a senhora estava colocando dura hipótese na boca de pacientes, que o trabalho é péssimo, é horrível, e começou a difamar essa minha cliente de todas as formas. A minha cliente ficou assustada, evidentemente, pediu se ela gravaria essa declaração, eles foram em cartório, fizeram através de ata esse testemunho, porque tinham a possibilidade dela se deslocar para outra cidade. Pois bem, em função disso, foi feita uma queixa-crime e foi ajuizada essa ação reparatória civil. Na ação criminal, eu não entendo muito de direito penal, peço até perdão se eu me equivocar nos termos, mas chegaram à conclusão de que não havia tipicidade. Uma ressalva muito importante que eu coloco no sistema ProJude, sobretudo na fala do Dr. Tiago Galiano, que ele disse o seguinte:
esse caso não é de condenação criminal por falta de tipicidade, mas é claramente caso de reparação civil. Inclusive, esse caso tem que ser, ele fala isso, tem que ser expressamente, ele diz que tem que haver condenação. Então, o juízo criminal, por mais que eles entendam que não houve a tipicidade, eles entendem que há reparação civil, sim. Isso está em vídeo gravado. Eu elenco isso, inclusive, no sistema ProJudice. Mas vamos lá. Aí, quais seriam as provas, então, desse caso? Além de indícios muito claros de que alguma coisa aconteceu vindo, todos os laudos que vinham do recorrido davam substância, vamos dizer assim, a essas ações indenizatórias, então já é um indício muito forte. E aqui a gente precisa lembrar que a própria legislação processual permite a condenação, a reparação civil com base em indícios, sim. Mas não bastasse, nós ajuizamos a ação e fizemos a fase instrutória com base em 3 testemunhas. As 3 testemunhas, a primeira foi a testemunha que fez aquela declaração em ato público, ratificou todos os termos e falou, elencou algumas situações ainda mais que reforçam essa difamação. As outras 2 testemunhas secretárias também ratificaram todos esses termos. E vem as 3 testemunhas do recorrido. A primeira delas, para surpresa, uma das pessoas que havia processado a minha cliente, né? Então, assim, mostra já uma proximidade, porque não houve intimação através do juízo, foi tudo pessoal, inclusive a remessa dos links de acesso, etc. E, inclusive, essa testemunha mentiu. Ela incidiu no crime de falso testemunho e isso se comprova no recurso nominado. A gente teve que comprovar isso no recurso nominado, porque só na instrução que a gente teve conhecimento desse falso testemunho, e juntamos ali, na sequência, os motivos de ela dizer que ela era paciente, só tinha ido uma vez, era paciente há pouco tempo, sendo que há 20 anos ela era tratada pela minha cliente. Então, assim, o magistrado, quando ele profere, o juiz leigo, desculpa, quando ele profere a sentença de primeiro grau, que terminou sendo homologada, ele diz, ele dá um peso para uma testemunha que mentiu, né? E outras 2 testemunhas que jamais estiveram com a minha cliente. Então, ninguém sabe o motivo delas estarem presentes na fase instrutória. Esse Com é o primeiro licença, ponto. doutor Gilberto, o Sim. seu tempo encerrou. A secretária, a senhora Márcia, acabou de me falar. Ok, excelência, mas era apenas isso. Eu tinha só mais um detalhe, mas eu acho que já é o suficiente para comprovar o provimento do recurso. Agradeço a atenção de vossas excelências. Ok. Obrigado, doutor Gilberto. Senhora presidente, meu voto, senhora presidente, o recurso ele é parcialmente conhecido e na parte conhecida ele é desprovido. Na decisão, no voto apresentado, assim emendado. Recurso inominado, residual, ação de indenização por danos morais, sentença de improcedência preliminar arguida em sede de contrarrazões. Violação ao princípio da dialeticidade, inocorrência, existência de simetria entre as razões recursais e o decidido. Insurgência recursal da parte autora, apresentação de documentos em sede recursal, para questionar a credibilidade das alegações de testemunhas da parte ré. Inovação recursal, não conhecimento do recurso neste tocante, sob pena de supressão de instância. Mérito. Profissional liberal de odontologia, alegação de dano extrapatrimonial em razão de ofensas perpetradas por colega de profissão através de depreciação do trabalho exercido e desempenho pela parte autora. Não acolhimento, parte autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar concreta ofensa aos direitos de personalidade. Senhor presidente, sem querer ler o voto, né, mas ele é extenso, a partir do item 22 aqui, só quero considerar alguns itens, então, do arcabouço probatório constante dos autos, denota-se que não restou suficientemente demonstrado pela parte autora a existência de dano moral indenizável. A mera existência de um laudo ou parecer técnico emitido por um colega não deve ser automaticamente considerado como difamatório, uma vez que reflete apenas uma avaliação profissional em um contexto específico. Assim, considerando que nas ações judiciais mencionadas pela parte autora não restou demonstrado qualquer intuito de ofender ou prejudicar a profissional, tampouco se evidenciaram indícios de má-fé, uma vez que tais ações fundamentam-se na relação contratual de prestação de serviços estabelecida entre paciente e profissional odontológico, denota-se a ausência de demonstração da alegada ofensa da dignidade da autora. Muito embora a escritura pública de declaração e as testemunhas da parte autora tenham relatado a respeito dos comentários que o réu teria tecido em seu desfavor, se revela incontroverso que foram realizados em sede de consulta
odontológica em ambiente privado, sem qualquer exposição pública, bem como que a parte autora deixou de demonstrar a efetiva lesão ao seu direito de personalidade, exposição pública, humilhação, abalo significativo à sua honra, reputação, a ensejar a pleiteada reparação. Como voto, senhora presidente? Obrigada, doutor Fernando. Como vota, doutor Queiroz? Acompanho o ilustre relator. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, recurso parcialmente conhecido e desprovido. Correto, doutor Fernando? Isso, perfeito. Isso. Obrigada, doutor Gilberto. Uma boa tarde. O próximo é o 32.341.02/2020, 816.0182, de minha relatoria. Número de ordem 2, advogado Dr. Nilson Mirtihiro Sugawara. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhora presidente. Como vai? Deixa eu só abrir o voto aqui. Doutor, está sustentando pelos recorrentes ou recorrida, doutor? Recorrido. Oi? Recorrido. Recorrida. O senhor tem 5 minutos para sustentar, doutor. Com a palavra. Perfeito. Excelências, eu acreditava que não seria necessário fazer sustentação nesse feito, porque é uma matéria já bastante conhecida dos magistrados, inclusive por conta do recurso repetitivo do STJ, o 18.09.486 de São Paulo, que versa sobre inexistência de abusividade de cláusula contratual que permite a cobrança de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, exatamente como é o caso dos autos, em que a parte recorrente alega suposta abusividade na cobrança de coparticipação. Excelências, muito embora a parte recorrente tenha dito que teria que se preservar o consumidor, o contrato que se discute aqui, ele é regulamentado pela Lei 9656, porque ela foi firmada em 23/6/2017. Ela segue preservando o Código de Defesa do Consumidor. E, especificamente, na Lei do Plano de Saúde, no artigo 16, inciso 8 em específico, e também na cláusula contratual, a previsão expressa que, a partir do 31º dia, assim como é o entendimento do STJ, a operadora ela pode cobrar até 50% da coparticipação do beneficiário. E é sobre isso que a parte autora ela tenta se desvincular, que, ao meu ver, eventual acolhimento dessa tese e ser passível de reclamação junto ao STJ. Por isso, excelência, considerando que, nesse caso específico, eventual dever de internamento após o 30º dia é do Estado, que não tem qualquer limite diferente do que é em situações de plano de saúde, que é regulamentado pela lei, e nos proíbe, inclusive, de cobrar, permitir, deixar de cobrar os 50% da coparticipação, porque aí eu vou estar prejudicando os demais consumidores, porque o cálculo atuarial que é feito nas mensalidades, ela está justamente mensurando eventual coparticipação do beneficiário. Agora, se o judiciário, acredito eu que o judiciário não deve ultrapassar essa previsão, porque desse jeito, assim como já havia alguns julgados do nosso Tribunal de Justiça, em que os desembargadores têm entendido que é por esta razão que as operadoras, em muitos casos, vêm baixando as portas ou entrando em recuperação judicial. Por isso, ao meu ver, a sentença deve ser mantida. É nesses termos que eu peço que se mantenha a sentença e o improvimento do recurso. Agradeço as palavras, doutor. No entanto, doutor, meu voto é pelo provimento ao recurso. Eu explico, então,
Ação declaratória acumulada com indenizatória, internamento psiquiátrico, regime de coparticipação, legalidade, tema 1032 do STJ, cláusula limitativa. Redação sem destaque. Por isso, eu estou considerando ela nula, doutor. Inteligência do artigo 54, parágrafo 4º, acumulado com o artigo 51, 15 do CDC. Tá? Então, aqui eu tenho as considerações a respeito do repetitivo, né, da possibilidade dessa cobrança por internação superior a 30 dias. Porém, tratando-se de cláusula limitativa, então ela deve ser redigida com destaque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e esse contrato ele não destaca essa cláusula de forma adequada. Então, esse é o motivo do provimento ao recurso. Como vota o doutor Fernando? Acompanho o voto da senhora relatora. Como vota o doutor Queiroz? Acompanho a ilustre relatora. Então, por unanimidade de votos, recurso conhecido e provido. Senhora relatora, só por uma questão de ordem. Pois não, doutor. Está sendo acolhido para anular a cláusula ou fixando indenização? Não, fixando indenização. Estou mandando pagar o valor 2.728,69. Então, né, essa cláusula ela é nula, daí tem que pagar o valor. Esse é o resultado. Tá certo? Muito obrigada, doutor. Boa tarde. O próximo é o 13.192-20, 2020, 8160182, de minha relatoria. Número de ordem é o 5, advogado doutor Fernando de Bona Moraes. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos presentes. Doutor sustenta pelo Rafael ou pela Carla, doutor? Pelo Rafael, pelo recorrente. 5 minutos para sustentação, doutor, com a palavra. Ok, obrigado, excelência. A questão que está em discussão no recurso é a extinção da execução de título extrajudicial com base na conclusão do juízo de primeiro grau de que teria havido um esgotamento dos meios de localização da parte devedora. Com a devida vênia, excelências, a decisão de primeiro grau deixou de observar que, nesse caso, a parte devedora não só foi citada no início da execução, como também teve bens bloqueados ao longo da execução. A necessidade de localização da devedora nesse momento processual destina-se exclusivamente à intimação da penhora decorrente do bloqueio dos bens que foram objeto de constrição. Seria um veículo de propriedade da devedora e um bloqueio de dinheiro via Bacenjude. Diante disso, excelências, o que se pede é que se considere que, nesse contexto, não houve o esgotamento dos meios de localização da devedora e que seja reformada a sentença para dar continuidade à execução. Outro detalhe que parece ser relevante, excelências, é o fato de que, a se manter a sentença de extinção do feito, estar-se beneficiando a devedora, que poderia, inclusive, esvaziar o patrimônio a partir da extinção da ação, inviabilizando a satisfação do direito do exequente numa eventual nova demanda. Por isso, eu reitero o nosso pedido de provimento do recurso e retomada do trâmite processual da execução. Obrigado. Obrigada, doutor. Farei leitura da emenda. Então, recurso nominado, matéria residual, execução de título extrajudicial, extinção, artigo 53, parágrafo 4º da Lei dos Juizados, desdenho ao prazo concedido, veículo não localizado. Então, a restrição de circulação que não se confunde com efetiva penhora, ausência de bens penhoráveis, extinção mantida por outros fundamentos. Então, na verdade, só essa anotação da restrição junto ao DETRAN, ela não caracteriza a efetiva penhora. Precisamos da apreensão do bem para que haja essa penhora nos autos. Todos os procedimentos já adotados para a penhora desse veículo, elas foram inexitosos, né? Então, a parte teria que indicar o local onde efetivamente se encontra o bem para que as medidas fossem adotadas.
Com relação à análise, o juiz expediu alvará em favor da parte exequente para que, munido do documento assinado pelo juiz, pudesse diligenciar tanto perante o CRF quanto aos demais órgãos públicos para obter. Deixou fixado ao término da decisão, fica a parte promovente desde logo advertida que deverá juntar o resultado das pesquisas no prazo de 45 dias e, caso não indique o endereço da parte executada, sobrevindo informações negativas, o feito será extinto. Então, a parte tinha esses 45 dias para se manifestar e deixou transcorrer em áureos o prazo. Então, meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Como vota o doutor Fernando? Acompanho, senhora presidente. Doutor Queiroz? Eu acompanho a ilustre relatora. Então, por unanimidade de votos, recurso conhecido e não provido. Obrigada, doutor Fernando. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Excelência. Peço licença para sair da sala virtual. Boa tarde. Na sequência, o 7317-05, 2022, 816-0019, relatoria do Dr. Queiroz, número de ordem 7, advogado Dr. Gidaldo de Paula Dias. Não está na sala, doutora. Então, esse faremos a votação virtual. Na sequência, 1717-76, 2021, 816-0200, relatoria Dr. Queiroz, número de ordem 6, advogado Dr. Tiago Alexandre Ferreira Bueno. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, Excelência. Tudo bem? Tudo bem. Com a palavra o relator. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. O senhor tem 5 minutos, doutor. Tá, muito O senhor obrigado. está pelo recorrente, né? Isso, exatamente, Excelência. Posso começar? Sim, doutor, está com a palavra. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, aos colegas que estão presentes. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que condenou o recorrente a uma ação indenizatória após um acidente ocorrido na BR-476, na linha verde. O que a defesa gostaria de pontuar, né, serei bastante breve, é que esse acidente ele ocorreu quando o recorrente conduzia o veículo Saveiro pela linha verde, ele estava na via principal, e o recorrido conduzia uma motocicleta pela via de aceleração. Quando o recorrente ele tentou realizar uma conversão para entrar na fábrica Mille, né, na linha verde, ele sinalizou, deu a seta, inclusive isso foi admitido pelo recorrido, mas como o recorrido ele não respeitou a preferencial, né, ele estava na pista de aceleração, ele não respeitou a preferencial, acabou ocorrendo a colisão. Então, aliado a isso, a Polícia Rodoviária Federal ela esteve no local do acidente, ela atendeu a ocorrência, verificou a disposição dos veículos, as circunstâncias e concluiu e escreveu isso no boletim de ocorrência que a causa que determinou a ocorrência do acidente foi a velocidade incompatível da motocicleta, que era o recorrido. Então, por isso a insatisfação da defesa com a sentença diante das circunstâncias que envolveram este acidente, né? Ademais, o recorrido ele estava com a CNH suspensa, então ele não poderia estar conduzindo a motocicleta naquela oportunidade. Então, diante de tudo, né, o que envolve este acidente, por uma questão um pouco, na humilde opinião da defesa, lógica, né, ele avançou a preferencial, ele estava na via de aceleração, a PRF esteve no local, atestou que a causa do acidente foi a velocidade empregada pela motocicleta, mas mesmo assim a ação indenizatória foi julgada procedente. Então a defesa gostaria apenas de ressaltar esses pontos, né, para que Vossa Excelência possam levar em consideração, né? Então a gente requer que a sentença seja reformada diante de todo esse contexto. Eu agradeço o espaço e passo a palavra novamente.
Ação indenizatória, acidente de trânsito, colisão transversal entre motocicleta e veículo. Culpa do réu verificada. Mudança de faixa. Causa primária e determinante para o sinistro. Ausência do dever de cuidado e cautela. Ausência de conduta ilícita culposa do autor. Suspensão da carteira de habilitação que configura mera infração administrativa. Dever de ressarcir o orçamento de menor valor. Danos morais configurados no caso concreto. Lesão corporal, situação que ultrapassa o mero dissabor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. Este é meu voto. Devolvo a palavra à senhora presidente. Agradeço, doutor Queiroz. Eu acompanho o voto proposto. Como voto, doutor Fernando? Acompanho também o senhor relator, senhora presidente. Então, por unanimidade, recurso da parte William Stella não provido e não provido. É isso. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Nada, tá? Boa tarde. Na sequência, temos o 8467-36, 2022, 816-0014, relatoria doutor Fernando, número de ordem 3, advogado doutor Pedro Rodrigo Cáter Fontes. Está sem câmera. Doutor Pedro? Aqui que não tem um problema técnico aquele negócio. Vê se você consegue me ajudar. Doutor Pedro, nos ouve? Ele está na sala, né, Márcia? Vamos passar para o seguinte, daí, se for o caso, retornamos. Isso, acho que está com problema ali, mas Não está funcionando o áudio. a gente escuta, doutor, a gente está te escutando. Eu tirei até para... Acho que ele não nos escuta, doutora. Pode não estar desligado o vídeo. Ele não está nos escutando. Tá, então vamos para o próximo, doutora. Então, autos 13.509-54, 2022, 816-0018, de minha relatoria, de ordem 4, advogado Dr. Fúvio Luiz Stadler Kuipers. Boa tarde, doutor Fúvio. Como vai? Boa tarde, excelência. Muito bem, saúdo a todos os juízes dessa turma. Só abrir os autos aqui, doutor. Sim. Causa própria recorrente, né? Doutora, eu vou fazer a leitura da emenda, se o senhor entender necessário, daí o senhor sustenta. Então, Ok, recurso obrigado, nominado, direito bancário, ação declaratória de inexigibilidade de débito acumulado com danos morais. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, dano moral configurado em ré ipsa, quantum majorado para R$9.000. Sentença parcialmente reformada, recurso conhecido e provido. O doutor deseja sustentar, doutor Furman? Não, excelência, diante do brilhante voto de Vossa Excelência, eu dispenso a sustentação oral. Como vota, doutor Fernando? Acompanho o voto da senhora relatora. Doutor Queiroz? Com a ilustre relatora. Então, por unanimidade de votos, recurso conhecido e provido. Uma boa tarde, doutor Furman. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, saúdo a todos, desejando uma excelente semana e um excelente final de semana. Grande abraço. Então, retornando para o número de ordem 3, doutor Pedro, nos ouve agora? Sim, excelência, desculpa, estava sem áudio. Pois não. Então, passo a palavra ao relator, doutor Fernando. Obrigado, senhora presidente. Doutor Pedro, o senhor está representando o recorrente ou o recorrido? O recorrente. O recurso ele é conhecido e parcialmente provido, doutor? Eu vou ler a ementa aqui, o senhor vê se o senhor vai sustentar. Doutor Fernando, só queria pedir com licença. Esse voto ele não estava disponibilizado para mim, ele apareceu agora para votação. Então, eu vou ser sincero, eu não olhei os autos, que estava zerado e agora apareceu esse processo. Então, eu gostaria de ouvir a sustentação, de qualquer forma, do doutor Pedro, se o senhor não se incomodar, e daí eu vou pedir vista para poder analisar os autos, porque eu não via, não sei por qual motivo no sistema não aparecia essa pendência para mim, tudo bem? Claro. Doutor Pedro, então, está com a palavra, doutor Pedro. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor doutor, relator do recurso nominado em pauta, demais integrantes dessa egrégia turma recursal,
demais participantes dessa sessão. Trata-se, na origem, de uma ação de cobrança de comissão de corretagem, derivada de um contrato de prestação de serviço havido entre o recorrente, entre o recorrido e a recorrente. A cobrança, especificamente, se dá em relação a uma venda ocorrida posteriormente à saída do recorrido, dos quadros de corretagem da recorrida. Era um contrato de prestação de serviço que foi resolvido através de um instrumento particular de distrato, instrumento este que encontra-se encartado no movimento 17.4 dos autos. Nesse movimento 17.4, nesse instrumento de distrato, as partes estabeleceram quais seriam as corretagens, as comissões que fariam jus o recorrido após a sua saída. Então, na cláusula 2ª do contrato, foi especificado exatamente quais seriam todas as comissões a que o recorrido faria jus. Fora essa, foi-se dado foi feita uma tratativa se dando recíproca e expressa quitação para nada mais reclamar, sendo do recorrido ou da recorrente, em relação ao extinto contrato de prestação de serviço. Então, entende a recorrente, que o julgamento de procedência da ação que concedeu ao recorrido o direito à percepção dessa rúbrica de uma comissão que foi aurida após sua saída, ela é indevida. Indevida não só porque houve um distrato com concessão de mútua quitação, com expressa ressalva daquelas comissões ao que o recorrido faria jus, mas também porque o recorrido não participou efetivamente do processo de comercialização. Apenas anotou dados do apartamento que posteriormente foram objeto. Mas o cerne do recurso nominado da recorrente, ele está calcado no distrato, que é um documento com força vinculante entre elas, com expressa delimitação das comissões que ainda eram devidas, sendo que o recorrido, de maneira expressa, espontânea, abriu mão de receber qualquer outra rúbrica a não ser aquelas explicitadas. Então, nesse sentido, tendo em vista que, em primeira instância, a matéria não foi objeto de apreciação, o distrato não foi objeto de apreciação, apesar dos embargos de declaração que foram ofertados, pugna-se da tribuna para que o recurso nominado seja provido, reconhecendo-se a improcedência da ação de cobrança, uma vez que não faz o recorrido jus ao recebimento da comissão de corretagem. Devolve-se a palavra, agradecendo-se a oportunidade pela sustentação. Obrigado, doutor Pedro. Então, senhora presidente, o recurso ficou assim emendado. Recurso inominado, matéria residual, ação de cobrança de comissão por intermediação imobiliária. Sentença de procedência, insurgência recursal da parte ré, alegação de ausência de fundamentação da decisão judicial e inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com fundamentação deficiente, órgão julgador que não está obrigado a responder a todos os questionamentos da parte. Preliminar de ausência de interesse de agir, que se confunde com mérito, contrato de mediação de serviços de corretagem, posterior celebração de distrato do contrato, cláusula de quitação ampla, ressalvadas as comissões referentes às transações imobiliárias constantes no anexo do distrato, comissão de corretagem cobrada pela parte autora referente à transação imobiliária não constante no instrumento de distrato, parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar vício de consentimento ou infração à legislação, validade do distrato, valores inexigíveis, improcedência dos pedidos iniciais. Senhora presidente, caso concreto aqui, a transação imobiliária cobrada é referente ao apartamento 707 do condomínio The Place, que não integrou o distrato firmado entre as partes, que é um fato incontroverso nos autos, de modo que eventual comissão decorrente da aludida transação encontra-se abarcada pela cláusula de quitação geral supraprescrita. E é como eu voto, senhora presidente. Agradeço, doutor Fernando. Doutor Queiroz quer votar desde logo? Doutor Queiroz? Sim, pois não.
O senhor vai votar já? Eu vou pedir vista de qualquer forma. Eu vou aguardar Então tá. Doutor, a próxima sessão é 7 de dezembro. Eu trago esse processo, então, na próxima sessão presencial, quer dizer, por videoconferência, tá certo? Muito obrigado, excelência. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Márcia, eram esses processos? Mais algum? Não tem interesse hoje, né? Não, doutora, sem interesse, e agora esse era o último. Então, eu agradeço a todos pela participação nessa sessão, desejando, então, um bom restinho de semana. Até.